Está escrito em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18, o seguinte: Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Meu irmão, minha irmã, no mundo moderno em que vivemos, somos constantemente bombardeados pelo que é visível, pelo que podemos tocar, ver e medir. A sociedade em que vivemos valoriza muitas vezes o tangível, o material, o que pode ser contabilizado e mostrado ao outro. Entretanto, a palavra de Deus nos desafia a olhar além dessas realidades temporais e a fixar os nossos olhos naquilo que não se vê, ou seja, nas realidades espirituais que não estão à vista dos nossos olhos físicos, mas que têm um valor eterno. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 4, 18, nos chama a direcionar o nosso olhar para as coisas invisíveis, aquelas que não são facilmente percebidas com os sentidos humanos. Quando ele nos exorta a fixar os olhos naquilo que não se vê, ele nos convida a perceber o que vai além da superfície, o que não é visível aos olhos do mundo. Essas realidades espirituais são eternas e imutáveis, enquanto as coisas que podemos ver são transitórias e temporais. O que é visível, por mais duradouro que pareça, passará. O que é invisível, porém, permanecerá para sempre. Quando falamos sobre o que não se vê, estamos falando de uma realidade muito além da física e do material. Vemos a criação de Deus, mas não vemos o Criador. Vemos o mundo ao nosso redor, mas muitas vezes falhamos em contemplar aquele que é o autor de tudo. Somos convidados a amar mais ao Criador do que a própria criação. A criação é bela, é maravilhosa, e deve ser apreciada por nós, mas ela é um reflexo da grandeza de Deus, e a nossa adoração deve se voltar primeiramente ao Criador. Este é o primeiro passo para fixar os olhos no que não se vê. Redirecionar a nossa atenção e a nossa adoração para Deus, em vez de nos perdermos nas distrações e belezas temporárias da vida. A mesma lição se aplica ao mundo espiritual. Nós vivemos em um mundo material onde o que vemos e tocamos frequentemente domina as nossas vidas. Mas a Bíblia nos ensina que devemos valorizar as coisas espirituais, que não podem ser tocadas fisicamente, mas que têm um valor imensurável. O amor, a paz, a alegria, a paciência, a bondade e a fé são virtudes invisíveis, mas que transformam as nossas vidas de forma profunda e duradoura. Se fixarmos os nossos olhos nessas virtudes, mais do que nas riquezas materiais, descobriremos que somos mais ricos em nossa alma, que a nossa vida ganha propósito e que nossos relacionamentos se tornam mais saudáveis e significativos. A questão central de fixar os olhos no que não se vê não é uma questão de ser capaz de enxergar o invisível, não, mas de uma escolha deliberada e intencional de priorizar as coisas que são de valor eterno. Olha, isso exige de nós uma mudança de perspectiva. Nós precisamos conscientemente decidir onde colocarmos o nosso foco. Em um mundo que constantemente nos convida a olhar para o que é visível e passageiro, é fundamental que tomemos a decisão de olhar para o invisível, de investir no que tem valor eterno. E isso não acontece de forma automática. Nós precisamos ser intencionais. A nossa vida espiritual não se desenvolve por acaso. Os nossos relacionamentos, a nossa vida de oração,
a nossa dedicação ao estudo da palavra de Deus e o nosso serviço aos outros exigem ação deliberada. Nós precisamos separar tempo para o que é eterno, fazer escolhas que priorizem o invisível. Como Paulo diz, devemos fixar os olhos nas coisas que não se veem. E isso se faz através de decisões diárias que nos conectam com o reino de Deus. Olha, como disse Albert Einstein, nem tudo que conta pode ser contado, e nem tudo que pode ser contado conta. Muitas vezes as coisas que realmente importam são aquelas que não podem ser medidas ou quantificadas, aquelas que não estão à vista. Se fixarmos os nossos olhos no que não se vê, seremos mais ricos do que qualquer tesouro material poderia nos proporcionar. Quando priorizamos o invisível, crescemos em amor, em bondade, em alegria, em mansidão e em domínio próprio. E no final, essas virtudes nos tornarão verdadeiramente ricos, não em bens materiais, mas em espiritualidade, em caráter e em propósito. Que em nossos dias possamos focar o que não se vê, cultivando o que é eterno, que as coisas invisíveis tornem-se a verdadeira prioridade em nossa vida e que ao fixarmos os olhos no invisível, possamos crescer cada vez mais na semelhança de Cristo e nos preparar para a eternidade com Ele. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.